Olá, meus lindos e lindas, como vocês estão? Eu tô bem, feliz da vida, porque tô contigo aqui para mais uma aula de redação, essa disciplina maravilhosa. E já que você chegou aqui, compartilha, dá um like, comenta, não te inscreveu no canal? Bora lá! Tá perdendo a oportunidade aí de receber dicas e assuntos aí referente à redação. Não nos segue no Instagram? Não acredito. Organiza a redação lá bombando, dando dica, dando informação, trocando a ideia com a galera que nos segue lá. Vai lá, dá uma bisoiada lá. Professor Lorenzo junto comigo, estamos fazendo um trabalho bem legal, cheio de amor aí, de dedicação para você que quer se dar bem nos vestibulares, no Enem. A redação é fundamental. E hoje a nossa aula é sobre tema de redação. Sim, sobre não fugirmos do tema. Já deve ter escutado, né? Alguns alunos comentam que tem medo de fugir do tema, de ter fuga do tema. Pois é, não te preocupa, se você chegou até aqui, isso não vai mais te assustar, porque hoje nós vamos falar sobre como deixar evidente o tema na redação. É, viu? Não é por acaso que você chegou até aqui. Então, bora para mais uma aula conosco? Então vamos lá, vamos falar de como abordar o tema na redação do Enem. Deixa eu achar aqui meu apontador a laser, que eu sou super tecnológica. Como abordar o tema na redação do Enem? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, tá? É compreender o tema. Não tem como a gente deixar evidente o tema na redação se a gente não compreende essa prova. Então, quando eu tô lá na prova, eu vou ler, aqui, sabe aquela frase que a gente corre o olho lá para buscar? Aquela frase, ela traz uma mensagem. E a gente chama isso de tema. Então, quando eu compreendo isso, eu consigo daí passar para o próximo passo, que é identificar as palavras-chave do tema. Naquela frase vai ter uma mensagem, que é o tema, e essa mensagem é dada a partir de palavras-chave, que nós vamos então selecionar e usar essas palavras no nosso texto. Óbvio, né, que nós temos pontos estratégicos para mostrar então esse tema. Para isso, eu quero, junto contigo, analisar o Enem de 2015, por exemplo, tá? Que trazia o tema lá para nós, a persistência da violência contra a mulher. Bom, primeiro passo, como eu te falei, é compreender o tema. Então, compreender o tema é entender sobre o que a prova tratava. E ela tratava não só sobre violência contra a mulher, mas sim sobre a persistência dessa violência. Esse era o problema tema, digamos, né. Eu compreendi. Agora eu preciso cuidar algumas palavras-chave, que não é só violência, não é só violência contra a mulher, mas sim essa palavra persistência exercia uma função fundamental para a gente não ter fuga de tema ou não ter tangenciamento, que é quando a gente não consegue abordar o recorte temático, né, que não só a questão maior do tema, mas também o recorte ali, que não neste caso aqui da prova de 2015, não é só a violência contra a mulher, mas sim então a persistência. Para isso, eu peguei uma introdução aqui que está disponível aí na internet, um texto que tirou nota máxima, então o escritor ou a escritora aqui cumpriu, né, com essa função, e nós vamos agora juntos aqui analisar isso então. Parte desfavorecida, o título, né, sabemos, aproveitando aqui já para te dizer, sabemos que o título no Enem é opcional, né, não é proibido, né, porque às vezes as pessoas dizem: "Não se bota título no Enem", não não se bota até por ali, né, você não precisa, você não é obrigado, é facultativo. Aqui então, esse escritor colocou: "Parte desfavorecida", e aí escreveu para nós o seguinte: "De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser assim como esse, composta por partes que interagem entre si." Fez uma contextualização aqui, né? Começou o texto, a gente não sabe ainda o tema, não sabe, essa pessoa não nos mostrou o tema ainda, mas já começou a contextualizar, até com o assunto aqui, né? Sobre o Emile Durkheim, sobre a sociedade ser comparada a um corpo biológico, enfim. A banca faz aquela pergunta fatídica, tá, e daí? Né? A intenção da banca agora aqui é ver se o candidato ou a candidata entendeu o tema, compreendeu o tema. E como é que ele sabe? Quando ele consegue encontrar as palavras-chave desse tema aqui na introdução. O primeiro parágrafo, que é a introdução, ele é responsável por mostrar isso para a banca. Então, nós, quando estamos desenvolvendo a introdução, nós temos que ter essa preocupação de deixar evidente esse tema já ali,
Por isso, as palavras-chave. Desse modo, então, ó, seguimos o texto aqui. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Ó, então, já mostrou para nós que as mulheres, hoje, né, no Brasil, ainda são alvos. Esse ainda me dá uma ideia, né, de que essa violência ainda acontece, ou seja, persiste, mas não é a palavra ainda persiste, né? Esse quadro de persistência e maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, agora a gente consegue identificar aqui as palavras-chave do tema, né. As mulheres ainda são alvos, de violência e a palavra persistência. Então, está de parabéns. Já em 2016, nós tivemos um tema um pouquinho diferente, né, já apareceu a palavra caminhos, que é uma palavra que às vezes dá uma aflição, né, os alunos às vezes comentam: "Ai Vivi, quando, vem caminhos na frase eu não sei como mostrar esse tema, eu não sei de que forma, deixar evidente o tema". Então vamos primeiro compreender o tema, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, já sabemos que uma das palavras-chave é caminhos. Depois nós temos um verbinho aqui, combater. E depois nós temos intolerância religiosa. E depois nós temos Brasil. Então nós temos que dar conta de todas essas palavras, né? Então a gente consegue perceber que ela usou, né, que esse escritor usou as palavras-chave do tema: intolerância religiosa, caminhos, combater, enfim, isso fica evidente, né. E ele está falando aqui também do Brasil. Então, fica claro que a discussão é aqui no Brasil, que tem a palavra intolerância religiosa, que tem a palavra caminho, tem o verbinho combater. Então essa pessoa aqui não corre o risco nenhum de fuga de tema. Em 2017, nós já tivemos um tema um pouquinho diferente: desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Já tivemos um recorte mais afinado, né? Desafio, então, é um problema, né? Formação educacional, um outro problema. Surdos e Brasil. Então, precisamos dar conta de todas essas palavras-chave. Então, vamos ler agora essa introdução para ver se essa pessoa ela consegue nos mostrar que compreendeu o tema, né? E se vai usar então as palavras-chave do tema. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. A gente vê um período longo aí, mas já está trazendo as palavras-chave do tema, né? Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Vamos analisar as palavras-chave do tema. Já encontramos Brasil, deficientes auditivos, formação educacional e desafios. Então, realmente, esse escritor aqui entendeu o tema, não está correndo o risco de fuga de tema. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Algumas pessoas não sabiam o que era democratização, então já vou te explicar, não tem problema nenhum da gente não saber. O problema é a gente continuar sem saber. Democratizar algo é dar acesso, ou seja, todos terem acesso. Aqui a prova estava, então, para a gente compreender o problema-tema, né? A gente precisava entender que a prova estava querendo que a gente pensasse que nem todo mundo tem acesso ao cinema no Brasil hoje. Então, o cinema ele não é democratizado. Essa era a questão. Vamos ver se nesse excerto aqui, nessa introdução, a pessoa conseguiu mostrar para nós que ela entendeu esse tema. A construção dos feudos, muro que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Já começa aí dando um conhecimento para a gente, né? Usando um repertório. E aí
Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, bem interessante aqui, né, o que essa escritora faz, ela traz a discussão para o agora, para este momento, para a atualidade, isso é fundamental. O cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então a gente consegue perceber que o escritor aqui, a escritora, já conseguiu dá uma noção do problema-tema para nós, inclusive usando as palavras-chave do tema. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Então, vamos achar as palavras-chave aqui, né? Traz a ideia ali, né, do Brasil na contemporaneidade, traz a palavra cinema, traz a palavra democratizar, diz que grande parte da população continua alheia a esse serviço, né? Então, realmente, a gente consegue entender a problematização da prova e encontra ainda as palavras-chave do tema. Parabéns, conseguiu realmente demonstrar aqui para nós que compreendeu o tema. 2021 já veio uma outra palavrinha aí como recorte temático, né? Invisibilidade e nós temos uma soma aqui, né? E o registro civil, 2 pontos. Quando a banca usa 2 pontos, é importante a gente entender o que vem depois, né? Uma definição que a banca está fazendo ali. É importante que a gente mencione isso, principalmente na introdução, e compreenda isso para poder escrever. Vamos ver o que vem aqui depois dos 2 pontos, então. Garantia de acesso à cidadania. O que a banca está definindo para nós que é garantia de acesso à cidadania? Invisibilidade e o registro civil. Bom, a palavra invisibilidade me dá uma ideia de invisível, né? Eu não consegui ver algo. E registro civil é o registro civil. Então, a gente conseguiria essa prova aqui um pouquinho mais complexa pela apresentação da frase tema, mas a gente conseguia entender que o problema tema era quem não tem registro civil acaba sendo invisível, ou seja, não tem garantia de acesso à cidadania. Vamos ler então uma introdução aqui de um texto que tirou nota máxima para ver se ele consegue trazer essa ideia na introdução e se ele consegue usar as palavras-chave do tema. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, ó, então bem interessante, já analisando um pouquinho, né, a introdução desse escritor aqui, ou dessa escritora, vem com uma contextualização de uma obra, sabe que está numa obra ficcional e diz isso pra gente, aqui como leitores, né? Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre na atualidade. E usou 2 pontos aqui também para definir. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Vamos tentar achar as palavras-chave, né? E daí a gente consegue perceber que tá aqui, quase que copia e cola, né? Mas um detalhe bem importante, não sei se tu chegou a perceber, tu viu que nesses excertos aqui que eu tô te mostrando, em nenhum deles a gente copiou e colou exatamente a frase como estava. Ah, Vivi, não pode. Eu ouvi dizer que a gente tem que copiar e colar a frase. Se possível for, nem sempre é possível. A gente viu que esse tema aqui, invisibilidade e registro civil, ele tinha 2 pontos na frase, tinha uma definição da banca ali. Às vezes fica difícil da gente copiar e colar essa frase dentro da introdução. O fato da gente usar as palavras-chave do tema faz com que a gente não tenha fuga de tema, mas não significa que eu compreendi. Por isso, o primeiro passo ali que eu coloquei para ti é a compreensão temática, é a gente entender o problema que está em questão e depois denunciar esse problema que a gente compreendeu usando as palavras-chave do tema. Então, assim a gente fica mais seguro para apresentar isso. Vamos analisar então
as palavras-chave aqui, né? A gente consegue entender a problemática apresentada ainda percorre, né? Então ele apresentou ali que a gente nota ali que existe então essa desumanização, essa falta de registro pela própria obra, a gente consegue perceber pelo exemplo que ele deu, né? E aí ele fala a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Todas as palavras-chave. Então, também aqui apresentou de uma forma clara e evidente. 2023, agora nosso último tema, não sei, talvez até chegou a fazer esse tema aí, não sei, essa prova. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Olha a palavra invisibilidade aí aparecendo novamente como um problema social, né? Do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, para compreendermos o tema, precisaríamos entender que nós temos uma questão aqui, o trabalho de cuidado. E não é qualquer trabalho de cuidado, a banca definia isso nos textos de apoio. Mas o trabalho de cuidado realizado pela mulher aqui no Brasil, ele é invisível. Nós precisamos enfrentar isso. É isso que a banca está nos mostrando. Então, para a banca achar e aceitar que a gente entendeu, esse problema precisa ser evidenciado. E esse problema precisa ser evidenciado usando as palavras-chave do tema, para não ter perigo, né? Tu tá entendendo que é por isso, né? Então, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, em sua obra Sejamos Todos Feministas, afirma que a mudança do status quo é sempre penosa. Aí a pessoa explica, né? Ou seja, existem certos padrões sociais que rejeitam as transformações. A banca faz aquela pergunta, lembra? E daí? Nesse sentido, percebe-se no Brasil que a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher é um desafio estrutural que se enquadra na ótica de Adichie. Tal problema se deve, sobretudo, à construção histórico-cultural do papel feminino na sociedade, cuja consequência é o preconceito e a desvalorização desse ofício. Vamos buscar as palavras-chave do tema, então. Nesse sentido, percebe-se no Brasil, né? Então, aqui a gente já encontra a definição, que é a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido, e na prova estava realizado, mas traz a mesma ideia, né? Exercido pela mulher é um desafio. Então, assim, ó, parabéns, né? Conseguiu realmente mostrar esse problema para nós. A introdução, ele é um parágrafo de fofoca. Tu vai lá, analisa o tema, entende o tema e fofoca aqui para a banca usando as palavras-chave do tema. Porque daí não tem como ela ler essa introdução nossa e não achar que a gente não compreendeu. Ela vai conseguir perceber porque estão ali, né, as palavras, a problemática está saltando aos olhos dela. Então, ela vai conseguir perceber e nós não vamos ter fuga de tema. Então, compreendemos o tema, usamos, identificamos as palavras-chave do tema e usamos essas palavras nos pontos estratégicos. Aqui eu tô falando para ti da introdução. Por quê? Porque se tu ratear na introdução, já era, só um abraço, né? Não tem muito que a gente possa fazer. Eu preciso que tu entenda que a introdução ela tem essa função, ela carrega esse compromisso. Mostrar a prova ali para o leitor, que é a banca, que vai nos dar nota. Então, quais são esses pontos chave, esses pontos estratégicos? A introdução. Mas e depois, Vivi? Depois eu não preciso, eu esqueço então do tema? Claro que não, né? Em todos os parágrafos, nós precisamos salientar o tema. Esse tema, ele precisa aparecer em todos os parágrafos. Lembra? É uma prova. O Enem te chama lá e diz assim: escreva um texto dissertativo, argumentativo sobre o tema. Ele não diz assim: escreva uma introdução sobre o tema, né? Concorda comigo? Então, todo o texto precisa trazer essa ideia. Em todos os parágrafos, aquela questão que a gente compreendeu ali do problema-tema precisa aparecer. E o legal é que você já use isso na abertura dos desenvolvimentos, já para não correr o risco da gente esquecer. A gente chama isso de tópico frasal, abertura dos desenvolvimentos. Nós temos uma outra aula sobre o tópico frasal que logo, logo você vai ter acesso aí. Então, já na abertura aqui, ó, a gente consegue ver nesse desenvolvimento, a pessoa começou a escrever aqui, eu vou achar o ponto, tá? O ponto desse período aqui, tá aqui, ó. Então, nesse primeiro período aqui, ó, eu já consigo achar a palavra-chave do tema. Labor, né?
trabalho, a pessoa trouxe, trabalho, labor, de assistência pessoal, de cuidado, ela usou labor de assistência pessoal, e majoritariamente realizado por mulheres. Então a gente entende ali o trabalho de cuidado realizado pela mulher, ele vem agora e agora sim a pessoa usou, sinônimos, né, não usou exatamente a palavra-chave do tema. E eu sei que tu pode estar pensando assim: "Tá, Vivi, mas se eu usasse exatamente a palavra-chave do tema, trabalho de cuidado realizado pela mulher, teria problema? Não, eu só preciso cuidar daí para não ficar repetindo dentro do parágrafo. Aí sim, né, se a banca perceber que a gente poderia ter usado um elemento de retomada, um sinônimo depois, aqui dentro do parágrafo, aí ela poderia complicar, mas não teria problema nenhum aqui. E a gente consegue achar a palavra, inclusive, invisibilidade, ó, a pessoa teve um cuidado de usar isso, reforçando a parte ali de mulher, né, usando elas aqui para retomar a mulher, e a gente encontra todas as palavras-chave aqui no desenvolvimento um, já na abertura. No desenvolvimento 2, lembrando que tanto esse desenvolvimento um aqui, quanto esse desenvolvimento 2 é do mesmo aqui que a gente está lendo a introdução, desse último exemplo aqui que a gente está dando, do último Enem. Eu já consigo na abertura também, se eu for analisar o tópico frasal, lembra que a gente falou, o primeiro período ali, ó, eu já consigo encontrar ideia do tema. Dessas trabalhadoras, então, cuidado de trabalho, realizado pela mulher. Ó, dessas trabalhadoras, que é refletida na precariedade laboral do trabalho. Então, a gente já consegue entender a ideia da pessoa aqui linkada ao tema. Perfeito. Consigo depois achar trabalho de cuidado, né, lá ela usou precariedade laboral, trabalhadoras, aqui trabalho, cuidado no Brasil, tarefa de assistência que faz a manutenção desse tema. Então, tá percebendo que a gente não está analisando o parágrafo, né, qual foi a estratégia argumentativa, defesa de ponto de vista, a gente está falando aqui de abordagem temática, dessa manutenção temática ao longo do texto. E realmente, esse escritor aqui tá de parabéns. A última parte então, a dona conclusão aí, eu não preciso daí falar do tema? Óbvio, né, a conclusão, já é uma característica aí de retomada, é um parágrafo que retoma a ideia, e a gente já consegue encontrar uma ideia de equidade de gênero, que a pessoa está trazendo aqui, que é uma questão problema, mas a gente já consegue então encontrar gênero aqui, porque falava de mulher no tema. A gente encontra a palavra mulheres, trabalham com o cuidado e invisibilidade. Então, mesmo sem a gente analisar o texto, a argumentação em si, a gente consegue, assim, perceber as palavras-chave do tema. A importância da gente conseguir perceber aqui o que está em destaque, né, a palavra ali que mantém esse tema, ela é percebida ao longo de todo o texto. Então, é só o que eu posso te dizer, confia, confia no nosso trabalho, confia no que a gente está te dizendo, porque isso vai te dar uma segurança e você vai gabaritar. Agora sim a gente pode dizer que compreendemos o tema, identificamos as palavras e usamos essas palavras nos pontos estratégicos. Isso é fundamental. Então, sabe que não é só na introdução, a introdução é o básico, é o mínimo, né? Sabe, tipo que a mãe fala pra gente, tu não faz mais do que a tua obrigação? É isso que a gente tem que fazer na introdução, não faz mais do que a obrigação. Tem que usar todas as palavras-chave do tema, de preferência o sinônimo, se usa só depois, na introdução tu copia e cola as palavras exatas, ao longo do texto tu viu que esse escritor que a gente viu aqui, usou às vezes sinônimo, né, fez outras menções, mas a gente conseguia realmente perceber o tema. Então, show de bola. O começo do fácil é sempre difícil, por quê? Porque se tá difícil tá no começo, quando a gente já tá mais para o fim, fica mais simples, é um processo, como eu sempre te digo, né, então, saiba que não tem uma mágica, tem que sentar a bundinha na cadeira e escrever, tem que, passar por essa fase de entrar em contato aí com a nossa ignorância, entender que eu não sei e eu vou aprendendo e tem que ir praticando, porque a tua hora vai chegar, pode acreditar. Foi um prazer, um beijo e agora eu quero te dar um recadinho. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa para ti, espero que você tenha anotado. Como eu te falei lá no início do vídeo, curte, compartilha, comenta para mais pessoas terem acesso e comenta aí se você gostou, o que que você gostou, que tipo de aula você gostaria de ter, que tipo de assunto você gostaria de ter aqui, porque Organiza vai dar um jeito para você, tá bom?
Um beijo, te cuida, até mais, até a próxima aula.